Muito bem, para aqueles que estão nos visitando, nós estamos estudando um livro da Bíblia, ok? Nós estamos estudando a primeira epístola de João. Então, abra sua Bíblia na primeira epístola de João. Temos estudado esse livro a cada domingo, estudado uma porção e assim pretendemos terminar todo o livro. Estamos no capítulo... Deixe-me abrir aqui as minhas anotações. Capítulo 2. Já há algumas semanas aí no capítulo 2, versos de 1 a 6, não é? Como bons mineiros, nós estamos assim comendo pelas beiradas, não é? Igual mingau quente, vai comendo pelas beiradas até comer o prato todo, não é? Então, já analisamos aí alguns aspectos desta porção e hoje vamos voltar. 1 de João 2, de 1 a 6. Eu lerei e você acompanha aí com atenção, com interesse, a leitura, porque é a leitura da palavra de Deus, é um texto inspirado. Permaneça com a sua Bíblia aberta, a fim de acompanhar a explicação do texto, não é? Então, 1 de João 2, de 1 a 6, diz o seguinte: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vamos pedir ao Senhor que abençoe o nosso tempo de estudos. Vamos orar? Senhor, obrigado pela oportunidade que nos dás nesta manhã de domingo, de nos reunirmos em torno do livro santo, a Bíblia, a tua palavra. E agora, quando nos debruçamos sobre ela para extrair dela orientação sábia, segura para a nossa vida, nós pedimos que o Senhor abençoe o nosso esforço, que nós possamos, com a direção do Senhor, com a tua bênção, ter uma boa compreensão do sentido deste texto. Ajuda-nos também a acreditar, a crer que a tua palavra é a verdade. E que o Senhor nos mova, nos impulsione na direção da obediência à tua palavra. Nós pedimos estas coisas em nome de Jesus. Amém. Antes de olhar para a árvore, vamos dar uma espiada na floresta. Ou seja, antes de analisarmos o aspecto que planejamos analisar desta passagem, vamos olhar para o todo, para o livro todo, 1 de João. Rapidamente, só para lembrar a você, com que propósito este livro foi escrito? Qual era o propósito de João quando ele escreveu esta sua primeira epístola? Então preste bem atenção. João
tem em mente aqui cristãos do primeiro século que estavam sendo assediados por falsos mestres. Então, ele deseja, com esta carta, João deseja ajudar os seus leitores a discernirem a natureza da verdadeira fé e a discernir também a natureza da autêntica experiência religiosa. Então, esse é o propósito de João, ajudar os seus leitores a identificar a verdadeira fé, a verdadeira doutrina, fé nesse sentido objetivo, e a identificar também a experiência religiosa verdadeira. Então, aí é mais no sentido subjetivo, não é? Se a minha experiência religiosa é autêntica, é verdadeira. Então, é isso que João está desejando fazer aqui. Na última aula, agora olhamos para a floresta, vamos olhar para a árvore. Na última aula, nós nos detivemos nos versículos 3 e 4, tá? 3 e 4. Veja bem, eu vou reler os versos 3 e 4. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Veja bem. E ele diz mais no verso 4, eu li o 3, agora leu o 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, preste bem atenção. Eu disse que João está ajudando os seus leitores a identificar a verdadeira experiência religiosa. Como é que eu sei que a minha experiência religiosa é autêntica, é verdadeira? Como é que eu sei que eu tenho conhecido a Deus? Isso é muito importante, não é? Porque João fala da verdadeira experiência religiosa em termos de conhecer a Deus, conhecimento de Deus. Então, se eu pergunto assim, você conhece a Deus? Eu estou perguntando, você tem uma experiência religiosa autêntica? Você conhece a Deus? Então, esse é o ponto de João. E como é que eu sei que eu conheço a Deus? Como é que eu sei que a minha experiência religiosa é autêntica? Olha o verso 3 aí. Como é que eu sei? João diz, se guardamos os seus mandamentos. Simples assim. Então, na última aula que tivemos aqui, eu disse naquela ocasião que conhecer a Deus é a coisa mais importante, mais fascinante da existência humana. Então, esse foi o primeiro ponto da nossa aula anterior. Eu disse a vocês, olha, João fala da verdadeira experiência religiosa em termos de conhecer a Deus. Então, meu primeiro ponto foi, o conhecer a Deus é a coisa mais importante da existência humana. É a experiência mais fascinante da existência humana. E eu argumentei com vocês dizendo, olha, é importante porque esse é o propósito da vida. Esse é o propósito da existência humana. Nós fomos criados para conhecer a Deus e derivar dele tudo o de que necessitamos para viver uma vida boa, uma vida abundante. Então, por que você está me dizendo que eu preciso conhecer a Deus
Por que você está dizendo que conhecer a Deus é importante? Porque você foi criado para isso. Simples assim, não é? Essa foi a primeira razão. E eu disse também, na última aula, que Jesus Cristo definiu vida eterna em termos de conhecimento de Deus. João 17, não é? Verso 2. Jesus Cristo disse na sua oração sacerdotal: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti e conheçam a mim, não é? A quem enviaste. Conheçam a ti como o único Deus e conheçam a mim, a quem enviaste. Então, veja bem, por que é que você tem que conhecer a Deus? Por que é que conhecer a Deus é importante? Primeiro, porque você foi feito para isso. E segundo, porque vida significativa, vida que vale a pena ser vivida, vida eterna, só pode ser encontrada no conhecimento de Deus. Então, gastei um bom tempo da aula convencendo você de que conhecer a Deus é importante. Depois, o segundo ponto da minha aula foi sobre a natureza do conhecimento de Deus. Depois de falar que é importante conhecer a Deus, eu gastei um bom tempo para ajudar você a compreender a natureza do conhecimento de Deus. O que significa conhecer a Deus? E aí, quando eu falei disso, eu procurei mostrar a você que o conhecimento de Deus é uma experiência integral. O que eu disse? Olha, eu disse o seguinte: quando a gente fala de conhecimento na cultura ocidental, na nossa cultura, a gente normalmente pensa em uma experiência simplesmente de natureza cognitiva, intelectiva. Quando eu falo assim, você precisa conhecer, crescer no conhecimento, a gente sempre pensa que conhecimento diz respeito apenas ao intelecto. A gente sempre pensa no conhecimento como uma experiência meramente cognitiva, ok? Mas eu disse para vocês que conhecer a Deus é mais do que uma experiência cognitiva. Não apenas o intelecto está envolvido nessa experiência de conhecer a Deus. Está sim. Conhecer a Deus implica usar o intelecto. Dr. John Stott tem um livrinho muito interessante que ele mostra o papel do intelecto na vida cristã. Ele diz: crer é também pensar. Ok? Então, a experiência cristã, a experiência de conhecer a Deus, envolve intelecto. O que eu estou dizendo é que não se reduz ao intelecto, tá bom? O intelecto está envolvido, sim. Nós temos essa tendência de achar que conhecer é apenas uma experiência intelectual. Mas conhecer a Deus, conhecimento na Bíblia, envolve todo o nosso ser. Você envolve o seu intelecto, envolve os seus afetos, os seus desejos, as suas emoções, e envolve também a sua vontade, as suas escolhas. Então você conhece a Deus não apenas com o intelecto, você conhece a Deus com os seus afetos, as suas emoções, os seus desejos, e você conhece a Deus também com a sua vontade. Você conhece a Deus com toda a sua existência, não é? É uma experiência não meramente intelectual, mas é uma experiência
existencial. Conhecer a Deus não é apenas saber coisas a respeito dele. Conhecer a Deus não é apenas ter informações a respeito dele. Não é um conhecimento meramente conceitual, não é dominar conceitos. Você pode dominar conceitos, você pode ter bastante informações a respeito de Deus, mas se você não tem relacionamento. Aliás, você pode ter informações e não conhecer a Deus no sentido bíblico. Entende? Alguém pode explicar para você, um nutricionista ou uma nutricionista pode dar uma aula para você a respeito de uma picanha. Você pode ter todas as informações a respeito da picanha. Você pode saber, por exemplo, de todos os nutrientes. Você pode, por exemplo, saber qual é o melhor corte da picanha. Você pode ter a informação do ponto certo, não é? Qual é o mais saudável para ser ingerida a picanha, qual é o ponto da picanha. Enfim, você pode ter todas as informações. Mas enquanto a picanha não estiver no seu prato, você não cortar a picanha e degustar a picanha, você não conhece picanha no sentido bíblico. Entende? Não é apenas uma experiência cognitiva. Então, conhecer a Deus é isso. Não é apenas ter informações a respeito, não é apenas dominar conceitos. Conhecer a Deus é conhecer a Deus com todo o seu ser, não é? Oi, pois não, Jurandir? Sim, aham. Isso. Então nós vimos isso na semana passada. Obrigado, Jurandir. Não é apenas conceitual, mas é um conhecimento experimental. Então nós definimos a natureza do conhecimento de Deus, não é? E aí você vai entender João aqui. João está dizendo, olha só o que João está dizendo no verso 3. Nós sabemos que conhecemos a Deus se guardamos os seus mandamentos. Verso 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, o que João está afirmando aí é que um verdadeiro conhecimento de Deus leva à obediência. Isso significa que, além do intelecto, além das emoções, dos afetos, a vontade está envolvida, não é? Então, nós vimos a natureza do conhecimento de Deus. Tudo que eu disse até aqui é recapitulação. Então, recordando, na aula passada nós vimos, João fala da verdadeira experiência religiosa em termos de conhecer a Deus. Vimos que conhecer a Deus é a coisa mais importante. E vimos o que significa conhecer a Deus. Qual é a natureza desse conhecimento. Foi o que eu resumi aqui rapidamente agora. Agora, material novo.
esse seria o outro ponto da aula que eu não tive tempo de dar na última ocasião que nos encontramos aqui. Eu queria, e vou fazer isso agora, considerar também com vocês qual é o caminho para o conhecimento de Deus. Tá bom? Eu já falei que é importante, já falei o que significa conhecer a Deus, e agora eu quero ensinar você o caminho para conhecer a Deus. Como é que eu faço para conhecer a Deus? Qual é o caminho para o conhecimento de Deus? Então preste bem atenção. Vamos então, qual é o caminho? Preste bem, Deus é o Deus que se revela na Bíblia, ele é um ser pessoal, tá? Deus é um ser pessoal. Ele não é uma força, ele não é um poder, ele não é uma energia impessoal, ele é pessoa. Deus é pessoal, tá? Isso é importante para você entender o caminho para conhecer a Deus. Ele é pessoal, ele é uma pessoa. Isso significa que o conhecimento de Deus nos vem de forma relacional. Para conhecer uma pessoa, você tem que se relacionar com ela. Não é assim que os antigos diziam? Quando a gente começava o casamento, tinha sempre aquele conselho: você conheceu a pessoa, você tem que comer um saco de sal com ela. Não é assim? Tem que comer um saco de sal. Ou seja, tem que ter uma longa caminhada juntos, né? Porque aí você vai conhecendo a pessoa. Não é? Tem que ter relacionamento, é assim que se conhece pessoa. E veja bem, mais do que isso, quando a gente fala que tem que comer um saco de sal, a gente está pensando numa pessoa do mesmo nível, não é? Uma pessoa humana, como eu, então eu preciso me relacionar com ela. Mas aqui tem um agravante. Deus é uma pessoa de outro nível, né? A palavra da moda, outro patamar, né? Ele é de outro nível. O que eu estou querendo dizer aqui? Pensavas que eu era teu igual? Não é assim que Deus diz, por meio do salmista? Então, Deus é infinito, nós somos finitos. Deus é eterno, nós somos temporais. Então preste bem atenção. Isso é um agravante. Para conhecer pessoa, você depende de quê? Depende da pessoa se dar a conhecer. Ela tem que se revelar, não é? Você só conhece uma pessoa se ela quiser que você a conheça, se ela se der a revelar, não é? E pior ainda, se essa pessoa é muito maior do que nós, não é? Que é o caso aqui da nossa relação com Deus. Deus é infinito. Então, o nosso conhecimento de Deus tem essas dimensões aí. Então, Deus não se torna... Você não conhece a Deus meramente de modo analítico, né? Você pega Deus, leva para um laboratório e submete, ele não se torna objeto de estudos, não é? Você se debruça sobre ele, disseca e analisa e fala, ok, agora eu conheço Deus. Não. Depende de relacionamento, é um conhecimento relacional. Então isso é importante, esse é o caminho, não é? E outra coisa, para você conhecer uma pessoa, você depende da pessoa se revelar. Você só conhece a pessoa na medida em que ela se revela. Então, isso é importante. Revelação é um termo teológico.
Então, qual é o caminho para conhecer a Deus? Revelação. Você só conhece se ele se revelar a você. Se ele não se revelar a você, você não pode conhecê-lo. Por quê? Porque ele é pessoal e é maior do que você. Então, você não dá as cartas nesse relacionamento de conhecer a Deus. Você come na mão dele. Você conhece se ele quiser se revelar a você. Não é? Se ele quiser se revelar a você. Então, a boa notícia é que Deus se revela. Essa é a boa notícia. Não é? Por isso é que eu disse que você foi criado para conhecer a Deus. Tudo que Deus criou foi com o propósito de expressar-se. Os céus proclamam a glória de Deus. Por que Deus criou tudo que criou? Porque ele queria mostrar a beleza dele. Ele queria se revelar. Mas se revelar para quem? Ele criou seres humanos, imagem dele, para que os seres humanos fossem receptores dessa revelação e pudessem apreciar a beleza dele. Entendeu? Então, para que Deus criou você? Para você conhecê-lo, encontrar prazer nele, não é? Qual é o fim principal do homem? Breve catecismo. Você existe para conhecer a Deus, a glória de Deus, glorificar a Deus é isso, é conhecer a Deus, ver a beleza dele e gozá-lo, encontrar prazer, alegria nele. É para isso que você existe, conhecer a Deus. Então, veja bem, depende dele. Esse é o primeiro ponto, revelação. Esse é o caminho. Deus se revela. Ele tomou a iniciativa, ele se revela por meio das coisas que ele criou, não é? E ele se revelou por meio da Escritura. Não é um processo histórico, o povo de Israel, e providenciou o registro dessa revelação. Então, Deus se revela. Oi. Esse é o ponto. O caminho do conhecimento é a relação com ele e a iniciativa é dele, não é? Você não toma a iniciativa é dele, você só responde à revelação dele, não é? Ele toma a iniciativa de se revelar e você responde à revelação dele. Agora, preste bem atenção. Esse conhecimento de Deus, ou esse relacionamento com Deus, para conhecê-lo, eu preciso frisar isso, tem que ser o relacionamento correto, não é? Correto. E para você se relacionar corretamente com ele, você não precisa apenas de revelação. Para você se relacionar corretamente com ele e conhecê-lo, você precisa de regeneração. Então, guarde essas duas palavras. Primeiro, você precisa de revelação. Mas você precisa também de regeneração para conhecê-lo ao se relacionar com ele. Porque tem que ter um relacionamento correto. Por exemplo,
Às vezes você vai encontrar pessoas que dizem assim, olha, eu tentei ser cristão, tentei ser crente, mas não rolou não. Rolou não, tentei. Tentei me relacionar com Deus, mas não é nada disso que esse pessoal fala, não. Nada, né? Diz que Deus é bom, que Ele é poderoso, que Ele ama a gente, e eu tentei andar com Ele, mas não rolou, não. Eu larguei isso de mão, quero saber, não. Será que essa pessoa se relacionou com Deus de maneira correta? Não é assim. Quando a pessoa fala, normalmente ele tenta encaixar Deus no seu projeto de vida, não é? Ele tem o seu projeto de vida, o seu reino, e aí ele quer usar Deus para estabelecer o seu próprio reino, não é? Deus é apenas um adendo para fazer o projeto de vida pessoal funcionar. Não é eu que me encaixo no plano de Deus, é Deus que se encaixa no meu plano. Então, eu estou no controle, eu tenho o controle, esse é o meu reino aqui, e eu quero Deus aqui comigo, mas para estabelecer o meu reino. Não rola. Você não está se relacionando com Deus de maneira correta. Você está querendo cabrestear Deus. Você está querendo usar Deus para os seus interesses. Não rola. Não é assim. Não é assim. Você buscar em primeiro lugar o reino dele. Você precisa tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo, esquecer o seu reino e se encaixar no reino dele. Entendeu? Não é você quem dá as cartas nesse relacionamento. Não é? Exatamente isso. Então preste bem atenção. Você precisa, de um relacionamento, você precisa de regeneração. Senão, não rola. Vamos voltar aqui a ilustração da picanha. Imagine que você foi num churrasco. Ontem nós tivemos um churrascão, viu? O pessoal da UPH, aqui do Bom Jardim, lá do Veneza, nós comemos um churrascão ontem. Ontem rolou picanha, né, Getro? Agora, imagine que alguém tenha lá no trabalho da UPH ontem, tenha excedido na picanha. Tenha comido picanha demais e excedeu e passou a noite horrível. Não é? Não posso nem ouvir falar em picanha. O cheiro de picanha dá náusea. Não é? Aí hoje o vizinho resolve queimar uma carne. Imagina. O sujeito sente o cheiro da picanha hoje e o estômago embrulha. O problema é da picanha? Ele está doente. A relação dele com a picanha ficou problemática porque ele está doente, não é? O cheiro que para o vizinho é agradável. O vizinho está lá, uau, esperei por essa hora. E ele está lá do outro lado do muro, tampando o nariz assim, ó. Quer nem sentir o cheiro da picanha. Mas qual é a diferença? Por que o vizinho está sentindo um cheiro agradável e ele está sentindo um cheiro desagradável? Porque ele está doente. Isso ajuda você a entender que para você conhecer a Deus, você precisa de uma mudança interior. Você precisa
de novo nascimento, de cura, senão o cheiro de Deus lhe é desagradável. Entendeu? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode ver. Essas coisas não são perceptíveis meramente aos sentidos. Parece loucura. O sujeito vê você vivendo para Cristo, ele fala, você está doido, cara? Como é que você está perdendo a sua vida desse jeito? É que ele não nasceu de novo, ele está doente. O cheiro de Deus dá náusea. É igual a picanha para o sujeito lá que se esbaldou. Então, para conhecer a Deus, você precisa, antes, de regeneração. Lembra que Paulo falou, escrevendo aos Romanos? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que você experimente a vontade de Deus e ache boa, perfeita e agradável, antes você tem que ter a sua mente renovada. Transformai-vos pela renovação. Enquanto você não tiver uma mudança de mente, enquanto Deus não mudar o seu paladar espiritual, você vai fazer vômito. Oi. Verdade, verdade. Então, preste bem atenção. Então, para conhecer a Deus, você precisa revelação e você precisa regeneração. Você precisa de uma mudança de coração. Foi isso que Deus disse. Eu vou tirar o coração de pedra, vou dar um coração de carne, isso vai mudar o paladar deles, e aquilo que antes era detestável, vai se tornar apreciável para eles. Percebe? Essa é a promessa do Senhor. Então você precisa de regeneração. Senão o cheiro, repito, o cheiro de Deus vai ser para você como o cheiro de picanha para aquele cara enfastiado lá, que ele não está doente. Então precisa de regeneração, ok? A fim de conhecer a Deus. A Bíblia fala muito disso, a Bíblia usa muitas metáforas, né? Novo nascimento, fala de cegueira, não é? Quer dizer, desvenda os olhos para que eu possa contemplar a beleza do Senhor. Senão, a sua relação com Deus não rola, não rola. Gente, eu sou filho de família presbiteriana, batizado na infância, mas eu fui regenerado depois, já na minha mocidade. E eu me lembro que algumas vezes eu tentei ler a Bíblia, mas o livrinho chato de ler, viu? Não fazia nenhum sentido. Às vezes até ia à igreja, me assentava lá. Oh, que agonia, esse troço não acaba de jeito nenhum. Não é? Dava uma agonia, um sofrimento. Ficar ouvindo aquelas baboseiras lá. De repente, a Bíblia ganhou sentido para mim. De repente, eu passei a ter prazer na lei do Senhor.
aquilo que antes para mim era enfadonho. O que aconteceu? O meu paladar mudou, não é? E eu passei a comer agora com boca boa. E falo, quero mais. Percebe? Então, é assim, esse é o caminho para conhecer a Deus. Revelação, regeneração, não é? Opa, apagou aqui as minhas anotações. Então, mas além disso, além de revelação, além de regeneração, obrigado, você precisa de prática, não é? Veja bem, você precisa de prática. Porque como eu disse, abra aí a sua Bíblia. É mais ou menos isso que o Jurandir disse ainda há pouco. Abra aí a sua Bíblia no Salmo 34, verso 8. Verso 8. Achou aí? 34, 8. Jurandir, leia para nós aí o verso 34, 8. Eu vou colocar o microfone aqui para o pessoal que está acompanhando na internet ouvir. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ok, preste atenção. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Então, esse também é um outro aspecto do caminho para conhecer a Deus. Você precisa de informação, conceitos ajudam, não é tudo no conhecimento de Deus, mas você precisa de informação. Você precisa de revelação, mudança do paladar, aí você abre o apetite, não é? Você agora mudou o seu paladar, mas você precisa provar e ver. Você precisa praticar. É assim que você conhece a Deus. Com seu intelecto, com seu apetite, as suas afeições, os seus desejos, e com a sua vontade. Não é? Aí você vai ver e provar que o Senhor é bom. Então esse é o caminho para se conhecer a Deus. Abra sua Bíblia aí na 1 de João, que é o livro que estamos estudando. Olha o capítulo 4, verso 8, como é que João fala desse aspecto do caminho para se conhecer a Deus. 1 de João 4, verso 8 diz o seguinte, ó. 1 de João 4, 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Como é que você conhece a Deus? Amando, praticando o amor. Você está provando e vendo quem é Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Amor é da natureza de Deus. O amor é eterno. Nunca houve um tempo quando o amor não existia. Por quê? Porque Deus é eterno. O que Deus estava fazendo antes de criar o mundo por toda a eternidade? Experimentando dentro do seu ser trinitário
uma experiência de amor. O pai amando o filho amando o pai, o Espírito Santo, que é o vínculo de amor. E então, o ser de Deus é uma eterna dinâmica de amor. Percebe? Preste atenção, Deus, quando criou o universo, ele não criou por necessidade. Ele não precisava de nada fora dele mesmo, nem de relacionamentos. Ele não precisava amar ninguém fora de si mesmo e nem era carente de amor. Ele era pleno, satisfeito em seu ser. Ele se relacionava. Lembra, Jesus orou? Pai, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo, Jesus estava desfrutando de um relacionamento de amor com o Pai. Então, Deus é amor. Deus é amor. Então, como é que eu conheço a Deus? Praticando o amor. Quando eu pratico o amor, eu estou me dando a oportunidade de experimentar algo do ser de Deus. Estou conhecendo a Deus. Não é do meu tempo, não. É verdade. Então, preste bem atenção. Qual é o caminho para o conhecimento de Deus? Eu preciso de informações, revelação. Eu preciso de mudança do paladar, regeneração. E eu preciso de experimentar, praticar. Porque aí eu vou conhecer a Deus. Se eu tenho informação, posso ter até um paladar melhorado, mudado. Mas se eu não pratico, eu não estou no caminho certo do conhecimento de Deus. Aí você está entendendo o que João está dizendo aí. Aquele que diz que conhece a Deus, mas não obedece, não cumpre os seus mandamentos, esse é mentiroso. Não tá, ele pode ter informações, ele pode ter conhecimento conceitual, mas no sentido bíblico não conhece a Deus. Entendeu? Então, conhecer a Deus nesse sentido. Abra Hebreus capítulo 5. Você vai ver que esse é o caminho para o conhecimento de Deus. Esse é o caminho para o conhecimento de Deus. Hebreus 5, a partir do verso 11. Hebreus 5, a partir do verso 11. Veja bem, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Preste atenção, o escritor de Hebreus está dizendo assim para os seus leitores: eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas acho que vocês são muito lentos para aprender, muito lentos. Deus me livre. Ele está falando mais ou menos isso, ok? Olha só, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento. O que ele está dizendo? Vocês são lentos demais para aprender. Vocês são lentos. Olha, pelo tempo que vocês estão caminhando com Deus, pelo tempo, já deviam ser mestres. Ele está falando isso aqui. Já deviam ser mestres, pelo tempo. Mas vocês estão precisando de que ensine vocês o beabá de novo. Vocês estão tomando leitinho, já era a hora de estar comendo picanha, pelo tempo. É ele que está dizendo, está vendo? Agora, verso 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Ou seja, quem alimenta de leite é criança.
Crente novo, que não cresceu ainda, não amadureceu, tá bom ficar tomando leitinho, mas você já devia estar comendo picanha espiritual aí, né? É isso que ele está dizendo. Agora, olha o verso 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, é para crente adulto. E como é que esses crentes adultos se tornam adultos? É para aqueles adultos que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Como é que você se torna adulto? Pela prática. Pela prática, você se torna adulto. Como é que você aprende a nadar? Só lendo livro sobre natação? Se você não cair na piscina, cabra, você não vai aprender a nadar, não. Enquanto você não cair lá e... Né? Como é que você aprende a dirigir? Lendo instruções? Não. Tem que entrar num carro e começar a dirigir. Como é que você se torna crente maduro? Pela prática. Entendeu qual é o caminho para conhecer a Deus? Como é que você conhece a Deus? Você conhece a Deus. O que você precisa? Revelação. Você tem que ter informações. Deus é pessoa. Ele tem que dar informações para você. Ele tem que regenerar você, mudar seu apetite. Senão você vai ter náusea com essas informações dele. Entendeu? E você precisa praticar. Precisa praticar. Não é? Então, aqueles que são maduros, diz aí o escritor de Hebreus, são espiritualmente maduros, se tornaram maduros pela prática. Então, preste atenção. João diz, se alguém diz que conhece a Deus e não pratica, mentiroso, não conhece nada. Esse não é o conhecimento de Deus. Então, a prática aí é consequência do conhecimento de Deus. Mas, ao mesmo tempo, vimos hoje que a prática é também o caminho para conhecer a Deus. Então, a prática é tanto o caminho para o conhecimento de Deus, quanto o resultado do conhecimento de Deus. Olha só. O que isso significa? Isso é um círculo virtuoso. Andar com Deus diariamente. Isso é um círculo virtuoso. Você tem revelação, você conhece a Deus, você tem apetite, não é? Como uma criança desmamada, você anseia pelo leite espiritual, você tem apetite e você então pratica e você conhece mais. É um círculo virtuoso. Virtuoso. Então, você conhece, Deus lhe dá apetite, você come, pratica, e aí conhece mais, e abre, quanto mais come, mais fome tem, e mais quer, e caminha com Deus, e vai conhecendo Deus, e vai se surpreendendo cada vez mais com a beleza dele, com a glória dele, e você é um faminto de glória, e você quer... Até que um dia você vai estar lá na glória com ele, plenamente saciado por toda a eternidade. E eu creio mais. Eu creio que por toda a eternidade, como Deus é infinito, a beleza dele é infinita, você vai se surpreender a cada dia com ele. A nossa relação com Deus é um relacionamento, a relação, o casamento é uma ilustração da nossa relação com Deus, não é? A Bíblia diz isso. Olha, eu estou convivendo com Eliane, se a gente somar aí namoro, noivado, casamento, dá uns 45 anos, né, Eliane? 47. É que eu não sou bom de geografia, demorei a fazer a conta aqui.
Hoje eu apanho. 47 anos. Eu já conheço hoje a Eliane mais do que eu conhecia antes, sabe? Mas ela me surpreende às vezes. Eu ainda estou conhecendo, sabe? Ela me surpreende às vezes. É assim. Então, como Deus é infinito, Ele vai surpreender você por toda a eternidade. Vai lá, uau, não é? Uau, cada dia. Ele é infinito. Então, você foi feito para conhecer a Deus e precisa começar a conhecer já, depressa, tá bom? E o caminho para conhecer... Oi, pois não, Elcelino. Ok. O Elcelino está me pedindo, eu faço isso rapidamente, o nosso tempo está esgotado, faço rapidamente. Está me pedindo para dar uma palavra, uma pincelada rápida sobre o primeiro ponto, revelação. Ele diz que é necessário que a gente pincele isso, porque há muita dúvida sobre o modo como Deus faz isso, como é que Deus se dá a conhecer. Então, Deus se dá a conhecer de duas maneiras. Há dois tipos de revelação. Uma a gente chama de revelação natural ou revelação geral. Natural porque ela nos vem naturalmente por meio da criação. E ela é geral porque ela se destina a todos. Ela é natural porque não é uma revelação verbalizada. Ela acontece naturalmente. Só o fato de você existir no mundo de Deus, você está recebendo essa revelação. Você está esbarrando em Deus 24 horas por dia. Talvez você não perceba, mas a primeira pessoa com quem você se dá cara a cara, quando acorda de manhã, é Deus mesmo. Por quê? Porque toda a terra está cheia da bondade do Senhor. Toda boa dádiva, todo dom perfeito que você desfruta vem de Deus. Aquela música boa que você curte, aquela picanha gostosa que você degusta, não é? É contato seu com a glória de Deus. Deus criou uma enormidade de coisas. Deus criou sabores diversos. Deus criou cores diversas. Deus projetou você com papilas gustativas para que você pudesse desfrutar desse prazer de ter contato com as coisas que Deus fez, os sabores que Ele fez. Isso aí é contato com Deus e a sua glória. Quando você fala assim, ó, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo. Para que você come? Para que você bebe? Para conhecer a Deus, você existe para isso. É claro, você come para se nutrir, você come para ter prazer, mas você come para conhecer a Deus. Olha aqui, se a sua relação com a comida é apenas para sentir prazer, você está tendo uma relação com a comida que qualquer cachorro tem. Qualquer cadela tem. Ter prazer, ok? Está errado? Não, não está errado. Mas isso é pobre. Não, reverendo, olha, eu tenho estudado nutrição. Agora, eu sei dos nutrientes, eu sei que eu tenho uma quantidade de carboidrato, eu preciso de proteínas, então, vitamina tal. Eu falo, agora a sua relação com a comida está um pouco melhor. Um pouco melhor. Tá? Melhorou, mas ainda é pobre. Se a sua relação com a comida não te remete para Deus, imediatamente, entendeu? Então isso é revelação. Isso é revelação. Você
quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, você tem que fazer isso como meio de conhecer a Deus. Então você tem que ouvir música para conhecer a Deus. Você tem que passear para conhecer a Deus. Você tem que desfrutar das coisas boas que Deus fez para conhecer a Deus. Você tá tendo contato com Deus 24 horas por dia. Isso é revelação geral. O que o salmista diz? Não há palavras e deles não se ouve nenhum som. Não é verbal, não é uma comunicação verbal. Mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz. É uma revelação geral. Não tem ninguém que ignore Deus. Todos têm algum conhecimento de Deus. Porque Deus lhes dá por meio das coisas que foram criadas. O homem, o problema do ser humano não é falta de informação, não é cognitivo, não é intelectual. O problema é moral. Ele sabe de Deus, mas ele é contra. Ele não se curva, ele se rebela. Entendeu? Então, esse é o primeiro modo. Ela é chamada de revelação geral. E ela não é uma revelação redentora. Você não pode saber do plano redentor de Deus por meio dessa revelação. Você pode saber que Deus existe, que Ele governa, que você está sujeito a Ele. Essas coisas vêm. Mas Deus deu uma revelação especial, que a gente chama de especial, que é a revelação que está na Bíblia, não é? Como é que Deus fez isso? Hebreus capítulo 1, verso 1, começa assim. Tendo Deus outrora falado muitas vezes pelos pais, não é? Pelos profetas, de várias maneiras, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então Deus deu revelação, Deus falou. Tem uma revelação que não é verbal, é sem palavras. Mas tem uma que é por meio de palavras. Deus falou. Deus falou. De várias maneiras. Falou de viva voz. Falou por meio de sonhos. Falou por meio de lançamento de sorte, tumim e urim. Deus falou de várias maneiras. E nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então, houve um momento em que a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, o Filho é a última palavra de Deus a nós. É a palavra final. É o fechamento do processo de revelação. Foi um processo que culminou no Filho de Deus. Antes, os outros profetas falavam assim. Veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias e disse, aí, não é? Ou então, assim diz o Senhor, e dava o recado. Jesus fala de maneira diferente. Ele fala assim, eu, porém, vos digo. Olha que diferença. O Senhor não mandou recado, ele veio em pessoa. Filipe perguntou assim para Jesus, falou assim, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Você falou, Filipe, que é isso, cara? Eu estou com vocês há quanto tempo? Você está pedindo, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Nele habita toda a plenitude de Deus. Eu e o Pai somos um, não é? Então ele é a revelação máxima. E o escritor de Hebreus diz assim, uma vez que Deus já nos deu a revelação máxima, o que cumpre a nós agora? Apegarmos com maior firmeza a esta revelação. Porque como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Ou seja, se aqueles que viveram antes de nós, antes de Cristo, que não tinha a revelação completa, Deus já julgou, como julgou nos dias de Noé, e nós que temos a revelação completa, como escaparemos? Percebe? Então, Deus já deu a sua palavra ao mundo, e o que cumpra agora é ouvir o que Deus nos deu e está na Escritura. Nós cremos que o processo de revelação está fechado, acabado, concluído em Cristo. Deus continua falando hoje, continua. Como é que ele fala? Por meio da Bíblia. Ele não continua dando revelações. Entendeu?
Se você disser Deus falou e não está na Bíblia, não é o que então não é revelação. Entendeu? Então é assim que nós cremos, é assim que nós entendemos que a revelação de Deus está completa, fechada. Alguns vão dizer assim, mas aí não, então vocês estão diminuindo Deus. Não, Deus pode dar revelação hoje? Pode. Eu não vou dizer que ele não possa, tá? Pode. Eu estou dizendo que pela Bíblia eu chego à conclusão que ele escolheu não fazer isso. É simples. Deus criou o mundo do nada em 6 dias. Não criou? E parou de criar. Não parou? Deus poderia criar coisas do nada hoje? Poderia. Ele está fazendo? Não. Ele decidiu acabar a obra da criação em 6 dias e descansar no 7º e acabou. Ele pode? Pode. Mas até onde eu percebo na Bíblia, ele decidiu não fazer. Assim também é a revelação. Ok? Muito bem, meus irmãos. Então, o que você tem que fazer para conhecer a Deus? Revelação, Bíblia, estude a Bíblia. Regeneração, fala, Deus, abra os meus olhos. Oração, Deus, abra o meu apetite, meu Deus. E faça aquilo que a Bíblia mandou você fazer. Pratique. Revelação, regeneração e prática. Revelação, regeneração e prática. E assim você vai conhecendo a Deus cada vez mais e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor.